Este episódio é um oferecimento do Professor Ruba, diretamente de Budapeste, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções oficiais de certidões brasileiras. Entre em contato agora pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Vamos começar com uma cena que, sério, parece roteiro de filme. Totalmente. Imagina só, um homem de 31 anos que não joga profissionalmente há quase 2. Entra nos escritórios do Real Madrid. E não é só isso. Ele está visivelmente acima do peso. Uns 18 quilos, dizem as histórias. Exatamente. A imprensa, até alguns diretores do clube olham para ele e pensam, acabou. Uma relíquia. A desconfiança na sala devia ser pesada. Mal sabiam eles que estavam prestes a contratar o cara que ia liderar, tipo, a segunda grande dinastia do maior clube do mundo. Pois é, e essa cena joga a gente direto na pergunta principal da nossa conversa de hoje. Que é? Como um nome se torna tão grande, tão simbólico, a ponto de batizar não só um estádio ou um prêmio mundial, mas uma estação de metrô em Budapeste? Exato. Pensa nisso, milhares e milhares de pessoas passam por ali todos os dias. O nome Puskás Ferenc Stadion faz parte da rotina da cidade, sabe? Mas qual é a história que pulsa por trás daquele letreiro? É isso que a gente vai desvendar hoje. Com base no material que a gente analisou, vamos fundo na vida extraordinária de Ferenc Puskás. A missão é entender não só o jogador, que era um gênio, mas o homem. O homem que viveu uma vida em 2 atos, com uma queda brutal e uma ressurreição que, assim, desafia a lógica. Então, para entender o primeiro ato, a gente tem que voltar lá para o começo. Certo. Ferenc Puskás nasceu em 1º de abril de 1927, em Budapeste. E a Hungria, daquela época, era um lugar bem complicado. Complicado como? O país ainda sentiu os tremores da Primeira Guerra, sabe? Perda de territórios, e já estava na sombra de um novo conflito global que se aproximava. Era um caldeirão de tensões políticas. Um ambiente bem denso. Então ele já nasce nesse cenário de pura incerteza. E pelo que eu vi aqui, a paixão pelo futebol foi praticamente uma herança, né? Totalmente. O pai dele também era jogador e depois virou técnico. Acho que não tinha muita escapatória. O destino já estava traçado. O futebol era a linguagem da casa. E tem um detalhe curioso sobre o nome da família. Conta aí. Eles tinham ascendência suábia, que é tipo uma região da Alemanha. Em 1937, no meio de uma onda de nacionalismo cultural que varria a Hungria, eles decidiram magiarizar o sobrenome. Magiarizar. Deixar mais húngaro. Isso. Foi aí que Purseutiwelt virou Puskás. Nossa, que interessante. Quer dizer, essa mudança de nome não é só um detalhe burocrático, né? De forma alguma. É um retrato de um país tentando se reafirmar, buscando uma identidade nacional mais forte. É como se antes mesmo de vestir a camisa da seleção, ele já estivesse vestindo a camisa da nação na própria identidade. Exato. E essa identidade foi forjada nas ruas de Kispest, um distrito operário de Budapeste. A vida era bem modesta. A família morava num apartamento pequeno, de 1 quarto e cozinha. Mas o reino do Puskás não era dentro de casa. Era no Grund. O Grund, que seria o nosso terrão, né? O campinho de terra do bairro. É ali que a mágica acontecia, então. Toda ela. Era lá que ele passava o dia inteiro, da manhã à noite, com o melhor amigo dele, o Józef Božič, que ele apelidou de Cucu. Ah, que legal. Eles não tinham bola de couro, então jogavam com uma bola feita de trapos amarrados. Foi nesse campinho que ele desenvolveu aquela intimidade absurda com a bola, sabe? E é daí que vem o primeiro grande apelido dele, o Oxi. Sim, Oxi, que significa irmãozinho. A história é ótima. A mãe dele, a tia Margit, ia até o Grund para chamar ele para ajudar nas tarefas de casa. Imagina a cena. E os amigos, para proteger ele, gritavam: Tia Margit, não briga com o Koreshi, a gente só está jogando. Hahaha, que demais. O apelido pegou de tal forma que ele foi Oxi para os húngaros pelo resto da vida. Que sensacional. E a vontade de jogar era tão grande que ele chegou a burlar as regras para começar, certo? Essa história da identidade falsa é verdade. Pura verdade. Aos 10 anos, ele queria se inscrever no clube local, o Kispest AC, mas a idade mínima era 12. E ele não quis esperar. De jeito nenhum. Ele simplesmente se inscreveu com o nome falso, Kovács Miklos. Não acredito. E o pai dele, que já era técnico na base do clube,
teve que interceder, fazer vista grossa para a artimanha do filho funcionar. Ele simplesmente não conseguia ficar longe do jogo. A partir daí a coisa toda explode, né? A ascensão dele é impressionante. Meteórica. Estreia no time principal com 16 anos e na seleção húngara com 18. Ele atropelou todas as etapas. Completamente. E essa ascensão, combinada com o contexto político da Hungria pós-guerra, deu a ele um dos apelidos mais curiosos da história, o Major Galopante. Peraí, como assim? Como um jogador de futebol vira major? Então, em 1949, com a consolidação do regime comunista, o Kispest foi basicamente adotado pelo Ministério da Defesa. O clube foi rebatizado como Budapest Honvéd, o time oficial do exército. E para dar um status aos jogadores, eles receberam patentes militares. Que loucura! Como Puskás era a maior estrela, o capitão, ele virou major. Então ele era literalmente o comandante em campo. E comandou um dos maiores exércitos que o futebol já viu, o Arani Šapat. A equipe de ouro, uma seleção que redefiniu o esporte nos anos 50. Eles ficaram 32 jogos invictos, uma sequência que, na época, era algo inimaginável. Nossa! Ganharam a medalha de ouro nas Olimpíadas de Helsinki em 52, mas o momento que realmente colocou eles no mapa do mundo foi a partida do século. Ah, o famoso jogo em Wembley, 25 de novembro de 1953. A Hungria vai até a Inglaterra e acontece o impensável. O impensável é pouco. A Inglaterra nunca tinha perdido um jogo em casa para uma seleção de fora das Ilhas Britânicas. Eles se consideravam, sem exagero, os inventores e donos do futebol. A soberba inglesa, né? Total. A imprensa tratava o jogo como um amistoso protocolar. O resultado final foi um choque que abalou as estruturas do futebol. Inglaterra 3, Hungria 6. E nesse jogo, o Puskás marca um gol que virou uma obra de arte. É aquele lance do drible no capitão inglês, o Billy Wright, né? Esse mesmo. É pura genialidade. Só de ouvir a descrição a gente consegue visualizar a audácia de fazer aquilo. Puskás recebe a bola dentro da área. Billy Wright, um dos zagueiros mais respeitados do mundo, vem num carrinho para bloquear o chute de esquerda que todo mundo esperava. Certo. Só que, num piscar de olhos, o Puskás pisa na bola e puxa para trás com a sola da chuteira. O Wright passa deslizando no vazio, sabe? E com um gol livre, Puskás fuzila. Foi um drible que não só foi um gol, mas foi uma mensagem, né? Uma humilhação à arrogância inglesa. Mostrou um novo caminho para o futebol. E para provar que não foi um acidente, na revanche em Budapeste, eles fizeram ainda pior. Pior para a Inglaterra, melhor para a história. A Hungria venceu por 7-1. 7-1. Uma demolição. O mundo inteiro se rendeu à equipe de ouro e ao seu capitão. Eles eram os donos do futebol. E chegaram na Copa do Mundo de 54, na Suíça, como os favoritos absolutos. Ninguém duvidava do título. E é aí que a história, que parecia um conto de fadas, ganha contornos de tragédia grega. Exatamente. Na final da Copa, a Hungria enfrentaria a Alemanha Ocidental, uma equipe que eles já tinham goleado por 8-3 na primeira fase. Mas foi nesse jogo de 8-3 que o problema começou, certo? O Puskás se machucou? Isso. Ele sofreu uma entrada dura no tornozelo, ficou de fora das quartas e da semifinal. Ele fez de tudo para jogar a final, mas, bem, era visível que ele não estava 100%. Mesmo assim, ele joga? Ele joga e o jogo começa e a Hungria parece que vai confirmar o favoritismo. Com 8 minutos, já está 2-0. O primeiro gol marcado por quem? Puskás. Puskás. Mancando, mas genial. Parecia que nem a lesão poderia pará-los. Mas aí acontece um milagre de Berna. O milagre de Berna. A Alemanha Ocidental, contra todas as expectativas, vira o jogo para 3-2. E essa derrota é até hoje uma das mais dolorosas e controversas da história das Copas. Controversas por quê? Perto do final, Puskás marca o que seria o gol de empate, o 3-3. Mas o bandeirinha anula por um impedimento, assim, extremamente duvidoso. Nossa. E para piorar, anos depois, estudos e depoimentos confirmaram que os jogadores alemães receberam injeções de metanfetamina antes da partida, uma forma primitiva de doping.
Que soco no estômago perder o título que era dado como certo nessas circunstâncias. Mas o golpe que realmente mudou a vida dele para sempre veio 2 anos depois. A Revolução Húngara de 1956. Esse foi o ponto de virada definitivo. A evolução contra o domínio soviético explode em Budapeste, enquanto o time do Honvéd, com o Puskás, está em turnê pela Estonha. Eles assistem a tudo de longe, então. Exatamente. Vêm os tanques soviéticos esmagando a revolta, a repressão brutal. Quando a poeira baixa, eles precisam tomar uma decisão. Voltar para casa, para um país sob um controle soviético ainda mais rígido, ou ficar no oeste e nunca mais poder voltar. Uma escolha impossível. E o Puskás, junto com outros craques, decide não retornar. Ele se torna um refugiado em Viena. E qual foi a reação do regime húngaro? Imediata e implacável, ele é declarado um desertor, um traidor da pátria. A Federação Húngara pressiona a FIFA que o bane do futebol por 18 meses. Seu nome é sistematicamente apagado dos jornais, das rádios. Caramba! Em questão de semanas, ele foi de herói nacional a um pária, desempregado, sem pátria e proibido de fazer a única coisa que sabia. É aqui que começa o segundo ato, então. E parece o fim da linha. Ele tem 31 anos, tá 1 ano e meio sem jogar e, como a gente falou no início, fora de forma. Completamente. Clubes italianos, como Milan e Juventus, olham para ele e recusam. A carreira do grande Puskás parecia ter acabado de forma melancólica. É difícil até de imaginar. O cara que era o melhor do mundo poucos anos antes, agora ninguém queria. Diziam que ele era uma peça de museu. Mas o Real Madrid, que já era o time a ser batido na Europa, resolveu fazer uma aposta que parecia loucura. Foi uma aposta, mas com um fiador de peso. O diretor técnico do Madrid era o Emil Estreger, outro húngaro que conhecia o Puskás muito bem. Ah, então teve uma conexão ali. Ele bancou a contratação pessoalmente para o presidente Santiago Bernabéu. Ele disse: "Presidente, ele está acima do peso, mas a genialidade ainda está toda ali. Me dê alguns meses e eu devolvo o Puskás que o mundo conhece." E o Bernabéu, que era visionário, topou. Topou, mas a imprensa espanhola o massacrou. Chamavam o Puskás de canhãozinho, em referência ao chute dele, mas também, claro, à sua forma física. E como foi essa volta por cima? Ele teve que se matar nos treinos para perder os 18 quilos. Foi uma dedicação sobre-humana. Ele treinou em 2 períodos, fez uma dieta rigorosíssima e, em menos de 2 meses, estava pronto para jogar. Inacreditável. E o que aconteceu em campo foi surreal. Ele não só recuperou a forma, como se tornou talvez um jogador ainda mais letal. Na Espanha, ele ganhou o apelido de Pancho e formou com o argentino Alfredo Di Stéfano uma das duplas de ataque mais lendárias de todos os tempos. Os números dele devem ser uma loucura. Pelo Real Madrid, no Campeonato Espanhol, ele marcou 156 gols em 180 jogos. Nossa! Foi artilheiro da Liga 4 vezes, já com mais de 30 anos. Mas o palco principal dele foi a Copa dos Campeões da Europa, a Champions de hoje. Certo. A final de 1960, em Glasgow, contra o Eintracht Frankfurt, é considerada por muitos a maior final da história. O Real venceu por 7-3. Di Stéfano marcou 3 gols e o Puskás Marcou 4. 4 gols numa final de Champions League. Isso é um recorde que dura até hoje. É absurdo. E ele não parou por aí. 2 anos depois, na final de 62, o Real perdeu para o Benfica do Eusébio. Mas adivinha quem marcou os gols do Real? Ele. Puskás. Fez um hat-trick, os 3 gols do time, Numa final que ele perdeu. numa derrota, aos 35 anos. Ele não apenas renasceu das cinzas, ele construiu um segundo império, conquistou um mundo pela segunda vez. Depois de uma carreira tão vitoriosa, ele se aposentou, mas não largou o futebol, né? Virou um técnico meio globetrotter. Totalmente. Ele treinou em todos os continentes, menos na Antártida. Passou por clubes na Grécia, Chile, Arábia Saudita, Egito, Paraguai, Austrália. Um verdadeiro cidadão do mundo. E teve algum feito importante como técnico? O maior feito dele foi levar um time modesto, o Panathinaikos, da Grécia, à final da Copa dos Campeões em 1971. Nossa. Perdeu para o grande Ajax de Cruyff, mas só de chegar lá já foi um feito histórico que nenhum outro clube grego conseguiu repetir. Mas de todos os lugares por onde ele passou,
O retorno mais importante deve ter sido o retorno para casa, para a Hungria. Como foi esse momento? Foi um dos capítulos mais emocionantes da vida dele. Em 1991, com a queda do regime comunista, o Puskás finalmente pôde voltar à Hungria. Depois de 35 anos de exílio. Exato. E ele foi recebido não como um desertor, mas como um herói nacional que finalmente voltava para casa. Foi anistiado, celebrado e pôde caminhar pelas ruas de Budapeste de cabeça erguida. Foi o fechamento de um ciclo de dor. E é aí que todas as peças se encaixam e a gente entende o tamanho do legado dele, né? Exatamente. O maior estádio do país hoje se chama Puskás Arena. A FIFA, a mesma entidade que o baniu, criou em sua homenagem o prêmio Puskás para o gol mais bonito do ano. Que ironia do destino. E quando ele faleceu em 2006, o funeral dele na Basílica de Santo Estevão foi um evento de Estado. Um funeral para um rei. E aquela estação de metrô, a Puskás Ferestadion, é isso. É a celebração diária de um homem que simbolizou uma era de ouro, conheceu a dor do exílio e protagonizou a mais improvável das ressurreições. Olhando para essa jornada inteira, do grunge empoeirado de Kispest até o panteão do futebol mundial, a história do Puskás é, no fundo, uma aula sobre resiliência. Pois é. Sobre como é possível ser um rei, perder absolutamente tudo, a carreira, a pátria, a reputação e contra todas as probabilidades, contra a lógica e o tempo, se levantar e conquistar o mundo uma segunda vez. É impressionante. Fica uma reflexão, então. Da próxima vez que um trem parar na estação Puskás Ferestadion, vale a pena pensar nessas duas metades de uma vida extraordinária. Na primeira, ele se tornou o herói nacional, o major galopante da equipe de ouro. Na segunda, ele se tornou uma lenda global, o Pancho do Real Madrid. E aí fica a pergunta, qual dessas duas metades exigiu mais força? A de construir um legado ou a de reconstruí-lo do zero? Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!